Oi, o que é a literacia familiar? É, quando eu recebi essa proposta, fiquei com a mesma cara que você tá aí do outro lado da tela. O que é isso? Nunca ouvi falar. Exatamente. Mas ligando os pontos, literacia vem de literatura e familiar, a família. Ou seja, a literatura dentro do contexto familiar da criança. A literatura é responsável por formar as nossas crianças, juntamente do afeto, que pode sim ser transmitido por ela. Então, o que é a literacia familiar, afinal? É um conjunto de experiências e práticas dentro de uma família, seja por linguagem oral, escrita, leitura. Tudo isso incentiva a criança a crescer. Tudo isso faz com que a família crie vínculos, estabeleça vínculos. É tudo isso que forma um cidadão. Ou seja, a literacia familiar é toda a prática oral, escrita, leitura realizada juntamente da criança com seus pais ou responsáveis familiares por ela. Com isso, as conversas, a interação, a leitura em voz alta ocorre de seus pais ou responsáveis com os seus filhos, diferente de para os seus filhos. Esse momento não é um momento em que o pai ou a mãe leem para a criança, mas sim com a criança, inserindo ela nesse momento. Isso faz com que os pais envolvam-se na educação de seus filhos. Os pais são os primeiros professores dos filhos, mesmo sem saberem disso. Mas por que praticar a literacia familiar? A família é a maior influenciadora da linguagem dos filhos, sem dúvida. Com isso, as crianças tornam-se melhores leitores quando incentivadas pelos pais, que são os seus exemplos. Ampliação de vocabulário, aproxima pais e filhos. Envolver-se na vida escolar dos filhos demonstra afeto. Quando um pai ou uma mãe demonstra-se interessado pela vida escolar dos seus filhos, isso os motiva a querer muito mais, a ter sede por muito mais, para ter os seus pais perto de si. Como proposta de atividade, eu trago um pouco mais voltada talvez para a pré-escola, né? Mas a questão de músicas. Trazer músicas dentro de um determinado projeto que tem a ver com o projeto, lançando a proposta de ensaio em sala de aula e levar para casa essa música para continuar ensaiando com os pais. Cantarolar em passeios, em viagens de carro, nas idas e vindas para a escola, ter esse momento em família, relacionar a música com outras coisas que estão sendo aprendidas, vivenciar a música em diferentes espaços que tiver inserida com a família. E depois fazer um videoclipe em família de como você representaria essa música junto de seus pais, filhos, irmãos. E as evidências científicas. Bom, eu concordo muito que a literatura forma a criança, auxilia nesse processo. Mas é uma via de mão dupla entre família e escola. A família é a base da criança. Na escola, a gente precisa dar continuidade nisso. Então, a conversa entre família e professor sempre vai ser a base de tudo. Porque a literatura nos move. A literatura responde dúvidas que nenhum ser é capaz de responder. A gente se encontra na literatura de tal modo que aquele texto nos representa tão bem que a gente muitas vezes não consegue dizer, só consegue sentir enquanto lê. Então eu acho que a literatura é a base da criança, sem dúvida nenhuma. E o afeto dos pais vem da base que a literatura dá. Um beijo!